Bom dia, Shavuot Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já, e esse é o tema de hoje. Merecemos? É um tema muito interessante, muito longo, complexo, e eu vou falar de um modo breve, mas claro, porque ele é o tema mais interessante que pode ter sobre a redenção, a Geulah, a vinda de Mashiach, a época de paz para o mundo inteiro. Então a resposta é sim, nós merecemos, mas não é obrigatório ter o mérito. Ele virá mesmo pelas regras da natureza. Mashiach, a redenção, está garantido. É agora, já. E melhor ainda, se a gente tiver mérito, que vai vir de um modo mais fantástico, como as nuvens que vão nos levar para Jerusalém e para o terceiro Beit HaMikdash. A gente está no projeto Liktei Sihot. Esse é o volume 27 de volumes de Sihot, discursos racistas do Rebbe de Lubavitch. A gente está na semana ligada a Hag Pesach. Essa é uma Sihá de Parashat Behukotai, a primeira Sihá de Behukotai, que não é agora, é bem depois, é no final do livro de Vaikra, a gente está no começo, mas foi escolhida, não por acaso, que está ligado também com Aron Shel Pesach, que é a Seudat Mashiach, a redenção, que seja agora, já, como o mundo está pronto, com ou sem méritos, vai chegar. Começa o Rebbe falando sobre o livro de Halachot, de leis, jurídico, legislação do Rambam. No último capítulo, os últimos dois capítulos, mas esse é o último capítulo, é o 12, do último livro do Rambam, do livro de Mishneh Torah, o livro que resume todas as leis do Talmud, a lei oral. O Rambam fala, no começo do capítulo 12, fala, não pensem que na época de Mashiach, a era messiânica, quando Mashiach chegar, que o mundo deixará de ter o comportamento, as regras, a natureza como é, que não vai ter nenhuma mudança, inovação em relação à criação do mundo, porque o mundo vai continuar como de costume, como está explicado em Yeshayahu, no capítulo 11, que o lobo vai morar, vai conviver com o carneiro e o leopardo com o cabritinho, vão pastar juntos. Isso é uma metáfora. O que vai acontecer de verdade é que o povo judeu vai se sentar garantido, seguro, junto com os perversos dos outros povos, como um exemplo do que é o lobo e do que é o leopardo. Como está explicado e escrito em Irmial, profeta Jeremias, e fala o verso sobre isso, e todo mundo vai voltar para a verdade, etc, etc, etc. Então, existem várias metáforas nas profecias, como o Rambam fala aqui, e as entenderemos quando Mashiach chegar. Segundo o Rambam, o mundo então continuará como de costume, na era messiânica. Mas encontramos algumas contradições justamente com essa Parashá Behukotai, que está no livro Vaikra, como a gente está agora, mas no final, no capítulo 26. Como, por exemplo, Etz Asadeh Iten Pirió, que uma árvore silvestre vai dar frutos, e não é o que acontece hoje, né? Num pinheiro, num cedro, numa acácia. Em princípio, isso é contra os costumes do mundo, não é como o mundo está se comportando, que é uma máxima, uma lei que o Rambam coloca no capítulo 12 sobre a chegada do Mashiach. Poderíamos dizer que para o Rambam isso também é uma metáfora. Um lobo conviver com um carneiro é uma metáfora do povo judeu com os outros povos. A árvore silvestre dá frutos também é uma metáfora. Uma árvore frutífera, por exemplo, é ligada aos Tanei Hamim, os sábios.
E árvores silvestres estão ligadas com pessoas ignorantes, que não sabem nada. E aí está explicado, quando o Mashiach chegar, vai mudar não o mundo, mas as pessoas que são ignorantes da Torá vão dar frutos mesmo como um sábio, que é uma árvore frutífera. Mas é difícil dizer que os Tanaim e os Amoraim, os sábios da Guemará e da Mishnah, foram contra as palavras dos profetas, dizendo que são metáforas e não o sentido literal, que fala que é o lobo com o carneiro, que a árvore silvestre vai dar frutos. Além disso, vem depois de bênçãos materiais, como tem na Guemará, como no verso da nossa própria Parashá, Beokotai, que o Natná, a Anes Evulá, aqui a terra vai dar o seu fruto, o seu produto, Vesadei Tempirió, como a gente falou, e a árvore vai dar a árvore do campo, a árvore silvestre vai dar suas frutas. Como na época de Adão, no mesmo dia, que a árvore dava no mesmo dia a sua fruta. E a própria árvore era comestível, como a gente sabe na época de Adão, na semana do Adão, quando ele estava no Gan Eden. A gente pode entender que quando fala sobre as árvores do campo darem frutos, né, árvores silvestres, está ligado que está na Guemará, em que tu volta. Amar Abihia, Bar Ashi, Amar Rav, Atedin Kol Anei Srek, Sheber Israel, Sheitanu Peirot. Que todas as árvores silvestres que tem em Eretz Israel, na terra de Israel, vão cobrar, que é se cobrar frutos, que é a linguagem que tem ali. Como uma árvore dá seus frutos, que são os figos, ou a uva, etc. e tal. E assim termina a Masechet Ketubot. Mas, como a gente falou, fala antes sobre vários assuntos práticos, materiais, como, por exemplo, a geração em que David, Ben David, o filho da geração de David, né, da tribo de Eudá, vão vir, Katigora, Betalmidei, Haramim, que vão ter um decreto contra os sábios, quer dizer, uma coisa prática, está descrevendo. Então, por que quando fala sobre árvores silvestres darem frutos, serão metáforas, enquanto que o tempo todo, na Gemara está falando de coisas práticas que vão acontecer de verdade. E outra coisa, Rabi Hanina Matkin Miskalei, que o Rabi Hanina, ele consertava obstáculos que tinham no caminho pelo amor à terra de Israel que ele tinha. Então isso é uma coisa que ele fazia na prática, ele consertava, tirava as pedras, etc. e tal. Prova que tudo é real, não é metáfora. Então, o que é isso? Que o Rambam fala que é uma metáfora baseada na Guimará, que fala sobre a árvore silvestre dar frutos, que isso não é uma metáfora, mas sim são coisas práticas que vão acontecer, ligadas a exemplos que são verdadeiros. No livro Asagot Aravad, o Ravad, que é um sábio da época do Rambam, que discutia com ele, se questiona o que o Rambam fala sobre eu vou tirar os animais malvados da terra, que tem a nossa Parashá, e não é uma metáfora. O Radbaz explica que todas são metáforas, sim, e também o que tem de profecia boa para essa Israel pode ser específica para lá, e no resto do mundo continuará como de costume. Então, em Israel, você pode falar que não vai ter mais um animal predador, que faz mal, que causa danos, mas no resto do mundo continuará como de costume. E são metáforas sobre não ter mais guerras, etc. e tal. Não ter mais... então, para o resto do mundo, que não vão ter milagres, quando fala que não vai ter mais animais selvagens, predadores, é que não terão mais guerras, por exemplo, que é uma metáfora, falando sobre os animais predadores. A discussão do Ravad com o Rambam, em princípio, está baseada na diferença que tem na Guemará e o Torat Kohanim. Na Guemará faz referência às árvores em Eretz Israel, onde terão mudanças, porque lá, como a gente falou, pode ter milagres. E o Torat Kohanim fala em geral, que considera
que terão mudanças no mundo em geral e não em Eretz Israel. O Ravad segue a opinião do Torat Kohanim e o Rambam, de acordo com o Radvaz e a Gemara, que não terão mudanças no mundo. Em princípio, é difícil entender a explicação do Radvaz, né, que defende o Rambam. Porque, primeiro, o Rambam fala que o mundo continuará como de costume, sem restrições, incluindo Eretz Israel. Também em Eretz Israel não terá mudanças, que é o que o Radvaz fala, que em Eretz Israel sim vai ter milagres. O Rambam não fala que o mundo inteiro não vai ter milagres, continuar como de costume, e em Eretz Israel terá mudanças. Não. Fala que está, em geral, o mundo continuará como de costume. Então, o Radvaz é que está restringindo Eretz Israel como uma terra que terá milagres. Segundo, na época de Bar Korvá, que o Rambam descreve, não tinham milagres, nem mesmo em Eretz Israel, que ele estava em Eretz Israel. Bar Korvá, que o Rabi Akiva decidiu, que ele tinha as condições de ser nomeado e considerado Mashiach. E foi considerado, como a gente está falando, uma possível era messiânica, que não tinha milagres nem em Eretz Israel. Então, como que fica isso de que em Eretz Israel pode ter milagres, o resto do mundo não, segundo a opinião do Rambam? Não é verdade. O Rambam fala que o mundo inteiro vai continuar como de costume, incluindo Eretz Israel. Então, entende-se que, de acordo com o Rambam, mesmo na terra de Israel, o mundo continuará como de costume. Segundo o livro Avodat HaKodesh, o mundo continuará como de costume quer dizer que Hashem não inovará além da natureza das coisas. Isso quer dizer de costume, como é atualmente. Então pode-se entender que será como nos 6 dias da criação. Então não tem contradição, porque nos 6 dias da criação, sim, as árvores davam frutos, mesmo as silvestres. E os animais selvagens não eram predadores. Então não tem contradição. E também davam frutos no mesmo dia. E ten perió. Podemos dizer, então, em relação aos 2 assuntos da nossa paraxá, que são árvores silvestres, árvores do campo, e animais selvagens, que pelo Rambam não está fora do costume do mundo. Porque antes do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, era assim. Mas tem outro detalhe interessante na diferença de linguagem entre Torat Kohanim e Gemara. Torat Kohanim fala que fazem frutos, que é fazer de uma forma natural. Na Gemara fala que cobrarão frutos, está no Perot. O que é cobrarão frutos? É de um modo não natural pela linguagem. Porque o mundo vai se elevar a um nível que não é o nível comum das árvores hoje. A referência ao Torat Kohanim é na nossa paraxá, Berukotai. Vesadei ten perió. Como a gente já falou, que a árvore do campo vai dar seus frutos, que segue o que está em Bereshit. Em Bereshit fala, logo no começo, Etz pri osepri liminó, que uma árvore de frutos dá frutos da sua espécie. E a Gemara segue o que está no Rashi, na Gemara em Ketuvot, que fala que Etz nassá perió, que a árvore vai elevar os seus frutos. Como está escrito que o figo e a uva vão dar a sua força, o seu melhor. Então, outras questões. No Torá tem que avançar porque tem muita coisa para falar. Muito interessante. E a conclusão, que é o rap final, que é maravilhoso, que a gente pode viver já agora, com Mashiach, com a redenção, com a Geulah. No Torat Kohanim fala sobre outras coisas que eram assim nos dias de Adão, no Maseh Bereshit, nos 6 dias da criação. Mas não fala dessas árvores darem frutos. E aprende então que será assim da nossa paraxá. Vesadei ten perió. Segundo, mesmo que aceitemos que o Torat Kohanim entende que era assim no Maseh Bereshit, como é a opinião do Rabi Pinchas, na Gemara, na verdade o costume era não ter frutos. Hashem decidiu que as árvores não teriam frutos. Quer dizer, que não teriam frutos. Mas as árvores se rebelaram e quiseram dar frutos. Mas depois do pecado, da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal,
voltou ao normal, que a árvore não dá frutos. Então, no começo do mundo, como foi constituído e ordenado por Hashem, as árvores não davam frutos. Então, isso é o normal. Então, como dizer que a natureza do mundo, como foi no seja da criação, é que as árvores silvestres também davam frutos? Não, isso não foi assim. O costume do mundo é como ele se comporta de modo fixo, constante. Isso não é só nos 6 dias da criação, é de acordo com o que é nesses anos todos que a gente tem em que a árvore silvestre não dá frutos. Não importa se foi na criação que já começou assim, esse costume, ou se veio depois. Outro ponto, em princípio, o Rambam Maimonides decide conforme a opinião de Shmuel na Guemará. Ele fala no Mishneh Torah, nas leis dos reis, no capítulo 12, que é o último capítulo de todo o livro, que não tem nenhuma diferença entre esse mundo de agora e a época de Mashiach, a não ser que não vai ter mais a opressão dos outros governos sobre a gente. Mas na Guemará, o Rabi Yehia bar Abba fala, em nome de Rabi Yohanan, que os profetas só profetizaram sobre Yemot HaMashiach, sobre a época messiânica, mas não sobre Lamabá, o mundo que está por vir, que é depois dos dias de Mashiach, da era messiânica. E o Rambam traz essa opinião nas leis de Teshuvah, que ele fala que não tem nenhuma diferença do mundo da época de Mashiach para o mundo que está vendo agora, a não ser essa questão que não vão ter mais a opressão dos governos. Segundo, o Rambam decide, conforme os Hachamim, os sábios, que não é como o Shmuel, que as armas serão anuladas na época de Mashiach. Não vai ter mais armas, não vai ter mais guerra, o povo não vai se voltar contra o outro. Então, as armas não são consideradas ornamentos, porque se as armas são ornamentos hoje em dia, não tem por que anular as armas quando Mashiach chegar, que está ligado com não ter mais guerra, um povo sobre o outro. Se vão se anular as armas, é porque ainda hoje as armas são consideradas nocivas, de guerra. Então tem que acabar quando Mashiach chegar. Pela essa profecia, que um povo não vai se voltar contra o outro. Então, alguém que sai com essas armas no Shabat, que não são ornamentos, ela é considerada uma transgressão e precisa levar um korban hatat para perdoar por estar levando uma arma que não são ornamentos que poderia vestir durante o Shabat. Um dos 13 princípios de fé é a ressurreição dos mortos, que claramente é a mudança do costume do mundo. Não é normal andar por aí e as pessoas estarem tendo ressurreição e voltando. Várias opiniões dizem que Tchiat HaMetim, a ressurreição dos mortos, é o Olam Haba, que é o mundo vindouro que está por vir. Uma época por si só, diferentemente da era messiânica. Então não faz parte da era messiânica. Na era da ressurreição dos mortos, os corpos, as almas vão voltar para os corpos. Então é uma época de almas nos corpos, segundo várias opiniões, como Ravad, etc. Não a do Rambam. O Olam Haba, o mundo vindouro para o Rambam, é um mundo de almas sem corpos, que não é a nossa linha, não é a linha Chabad. A gente acredita que as almas vão voltar para os corpos, para esse mundo material, porque é o mundo mais elevado. Então, segundo o Rambam, o Olam Haba, o mundo vindouro, é um mundo de almas sem corpos, que acontecerá depois da ressurreição dos mortos. O prêmio do Olam Haba, do mundo vindouro, segundo o Rambam, é um mundo que não tem mais corpo, não tem mais material, não tem mais mundo, é tudo espiritual. Antes teve Tchiat HaMetim, que faz parte da época messiânica. Mas a explicação que, segundo o Rambam, a época messiânica inclui Tchiat HaMetim, que é uma mudança das regras do mundo, ela se deve ao fato que o Rambam entende como sendo duas fases, com mudanças na natureza no mundo na segunda parte. Na primeira parte é o que o Rambam decidiu. O mundo continua como de costume. Entende-se então porque o Rambam, no capítulo 12, quando fala que o mundo não mudará, como a gente falou, ele não traz provas como no capítulo 11, que Mashiach não precisa fazer milagres, etc., que são leis ligadas ao próprio Mashiach no capítulo 11.
Então lá traz provas que Mashiach não fala milagres, como fala do Bar Kokhba, etc. e tal. Como está aqui, não pense que Melech HaMashiach, o rei Mashiach, precisa fazer milagres e sinais que mudem as coisas no mundo. Ele não vai mudar as coisas no mundo, então não vão ter milagres. Então por isso que no capítulo 12, que fala sobre a situação no mundo quando Mashiach chegar, não fale que o mundo vai mudar, porque se o mundo vai mudar, está dizendo que Mashiach fará milagres para mudar o mundo. Então por isso que o Rambam não fala que o mundo vai mudar, porque ele já falou que Mashiach não precisa fazer milagres, como a prova do Bar Kokhba, no capítulo 11. Com relação ao capítulo 11, sobre Mashiach, quando fala sobre lobo convivendo com carneiro, como a gente falou, diz que é uma metáfora, pois o mundo não vai mudar nessa época. Então é uma metáfora, não vai ter nessa época um lobo convivendo com carneiro, porque é normal, não é o normal do mundo hoje. Então ele fala que é uma metáfora, por exemplo, nesse caso, que é o povo judeu comparado com o carneiro, sentado junto, seguro, com o lobo, que são os perversos dos outros povos. Com relação aos outros exemplos da nossa paraxá, os animais ferozes e as árvores silvestres, será numa época posterior, que sim vai ter uma mudança em relação à natureza do mundo, que é animais selvagens serem predadores, e vão deixar de ser, e vai conviver um com o outro, e as árvores silvestres, de fato, vão dar frutos, que é uma mudança nas regras do mundo, nas vezes do mundo, mas ser posterior e que estão ligados com o próprio Mashiach. As palavras da Guemará de assuntos não naturais e especiais de Eretz Israel será a primeira fase. Na Guemará está falando sobre a primeira fase, que na terra de Israel terão milagres na terra de Israel. O Trato Kohanim refere-se à segunda etapa da era messiânica, e segundo o Trato Kohanim terão sim mudanças na natureza no mundo em geral. Na Guemará, com relação às duas fases que a gente está falando, na primeira os profetas previram e na segunda não conseguiram prever, a não ser Hashem mesmo vai dizer que vai acontecer na segunda fase. Tem discussão se a primeira fase refere-se a Balei Teshuvá, pessoas que voltaram para o judaísmo, ou Tzadikim. Em cada fase, qual que é ligada a Balei Teshuvá, que terão profecias que vão se concretizar, e na segunda fase, que não tem como prever, que ou é Tzadikim ou é Balei Teshuvá. Segundo o Rambam, na primeira fase, no começo da época messiânica, o mundo continua como de costume. Então não dá para entender que os Tzadikim sejam maiores que os Balei Teshuvá, porque na primeira fase, que poderia estar ligada com Tzadikim, eles não vão mudar o mundo, não vão profetizar alguma coisa que será diferente do que o mundo será, porque o mundo vai continuar como de costume. Porque precisa ter uma época, uma segunda época, com anulação das regras do mundo, já que uma primeira época vai ser sem mudar as regras do mundo. No Igeret HaTamitim, nas cartas ligadas à ressurreição dos mortos que o Rambam escreve, ele explica que não tem, que o que tem no Yad HaZaká, no livro que a gente está estudando, no Mishneh Torah, que fala sobre essas profecias do lobo com o carneiro, da árvore silvestre, etc., pode tudo acontecer na prática mesmo, sem ser só metáforas. Então, por que Mashiach vai mudar o mundo? Por que não vai continuar como de costume? Porque tem essas profecias que não são metáforas e que de fato vai mudar o mundo. Por que Mashiach então vai ter que mudar o mundo? Concluindo, na Guemará em Sanhedrin, explica que tem duas opiniões. Se vamos para Israel, com Mashiach chegando com as nuvens do céu, quando Mashiach chegar, e está ligado a termos méritos, porque vai ser muito primeira classe executiva, business, muito mais que isso. Nas nuvens, tranquilo, relaxado. Ou se está ligado a não termos méritos quando Mashiach virá, que é Mashiach montado num jumento. Então a explicação é que Zahu, se a gente tiver mérito, que a gente falou, vamos merecer, aí terão milagres. Mas se não, vai ser através do Mashiach chegando montado num jumento. Também tem discussão sobre a construção do terceiro Beit HaMikdash, se já está construído ou não. O Rambam decide que Mashiach o construirá.
está ligado com não ter mérito, e aí Mashiach que vai ter que construir. Não depender se tem mérito ou não. Então, como o Rambam decide a halachá, a lei, que tem que acontecer desse modo, é uma lei, segundo o Rambam, que legisla que na vinda do Mashiach não vai precisar ter milagres, não vai precisar ter mérito, porque ele vai chegar de qualquer modo. Então ele coloca só de um modo que aconteça sem depender da situação do povo, se merece ou não merece. Mashiach tem que chegar de um modo natural, porque o mundo não vai mudar, então pode chegar a qualquer instante. Não porque não tenhamos méritos, Hazé Shalom, a gente tem méritos, mas não é obrigatório para Mashiach chegar, não é uma condição. Os milagres e os méritos são adicionais à essência dos limites ligados a Mashiach. Mashiach vai chegar de qualquer modo. Então, encerrando, a plenitude do mundo está ligada com a Torá e as mitzvot. Isso está ligado com os costumes do mundo, a natureza do mundo. O mundo foi criado baseado na Torá, que não tem como ter uma contradição. O que está ordenado na Torá é a natureza do mundo. Não tem como ter dificuldade para cumprir uma mitzvah e o que está na Torá. Eu estudo a Torá, porque isso é a natureza do mundo, é como Hashem quis. E Hashem não quer mudar a natureza do mundo, ele quer que seja normal Mashiach chegar. E isso está decidido, então é normal, é consequente, é agora. Depois da vinda do Mashiach, de qualquer modo que acontecerá, porque independentemente, se tem mérito ou mérito, a gente tem mérito, mas mesmo assim vai chegar de modo natural, porque o mundo não vai mudar, vai continuar igual, só vai deixar de ter a opressão dos povos, os governos contra a gente. Não teremos carrascos, porque vai ser de uma forma natural, que é o mundo se comportar como ele foi criado, para não ter carrasco, não ter opressão, não ter povos nos impedindo de nos dedicar à Torá e às mitzvot, como se deve. Então, quando a gente puder se dedicar ao que é natural nosso, que é a Torá e mitzvot, o mundo inteiro vai se dedicar a conhecer Hashem. Então, o mundo inteiro vai estar purificado. Então, naturalmente, vai ter o mérito, porque a gente vai estar o tempo todo, não só a gente, como o mundo inteiro dedicado a conhecer Hashem. Então, levará consequentemente, naturalmente, por mérito nosso, que a gente merece, a segunda fase de milagres e anulação dos limites do mundo. Está ligado com a convivência do lobo com o carneiro, sem ser metáforas, animais, árvores silvestres dando frutos e os animais predadores deixarem de prejudicar. Concluindo, o Yad HaZaká do Rambam é um livro de halachot, de leis, e Geret Tratametim pode falar que teremos méritos sem se preocupar que vai colocar uma condição para ter esses milagres. Então terão milagres que não serão metáforas, mas o Rambam legisla no livro de Halachá que Mashiach vai chegar agora, já, por meios naturais, porque mesmo que a gente tenha mérito, ele deve chegar porque o mundo vai continuar como de costume agora, já, Mashiach, now.